Olá! Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje mudamos para as 21 horas e temos uma convidada espetacular. Não sei se vocês conhecem, é a Thalita, ela é diretora de tecnologia do Magazine Luiza. Eu vou aguardar todo mundo ir entrando aos poucos para a gente poder começar. Conforme vocês forem entrando, vão me dizendo se o som tá bom, se tá conseguindo me ver, né? Porque a gente nunca sabe se tá dando algum problema ou não. E eu já estou num lugar diferente e a gente também vai poder conversar. A ideia é que a gente converse aí por volta de uns 40 minutos, assim como dos outros dias. Obrigada aí para quem está entrando. Me fala se vocês estão ouvindo bem, se tá dando para me ver direitinho. Que conforme for eu tento fazer algum ajuste aqui. Já confirmei com a Thalita, ela está super disponível agora e eu estou super feliz. Então assim, conforme vocês forem entrando, para até a gente chamar mais pessoas, né, chamar mais audiência, vão dando coraçãozinho. Tem um coraçãozinho na parte de baixo, eu querendo mostrar como se vocês estivessem vendo. Tem uma parte de coraçãozinho embaixo, vão dando coraçãozinho. Ó, o Fernando da Ponte do Esporte entrou. E também vão dizendo de onde vocês são. Até eu tinha entrado às 7 horas para dar uma satisfação, porque é muito importante para mim me comunicar com todo mundo. E tinha uma pessoa que estava na Europa e estava assistindo a nossa live. Olha só, que incrível! Então, assim, é importante, até porque a gente está trazendo pessoas de vários lugares, né? Da gente saber onde cada um é. De repente, a gente também consegue fazer conexões, consegue fazer um networking aqui. E todo mundo é beneficiado de N formas. Hoje a gente vai dar uma visão muito legal da tecnologia, das dificuldades da tecnologia, pensando em quem acha que, olha, meu funcionário tem resistência de tecnologia, então eu não sei se é o momento de eu investir nisso. E também para quem acha que o cliente não está pronto ainda para receber tecnologia, que o cliente é leigo, não é digital, e não sabe se é o momento ou não de investir nisso também. A gente vai focar nesses dois pontos, porque o Magazine Luiza é uma empresa inovadora, aí um dos maiores varejistas do mundo até, né? Tá no ranking aí dos maiores, se eu não me engano ele está entre os 3 maiores do Brasil, e no mundo ele também já é considerado aí um dos maiores. É muito legal da gente ver assim, né? Olha, se eu tenho uma dificuldade, sei lá, com 10 funcionários para colocar alguma coisa para funcionar, uma inovação, uma mudança cultural, tecnológica, imagine quando a gente tem mais de 1.000 funcionários, né? Então, o problema aumenta também na mesma proporção. A ideia é da gente começar a pegar essa visão e perceber de que a gente tem como ir aprendendo com a história de todo mundo. Esse projeto aqui, quero agradecer para todo mundo que está entrando. Vão me dizendo de onde vocês são, se vocês estão aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Hoje, agora, nesse horário, eu não estou no coworking, que eu trabalho, porque fechou às 8. Eu tive que mudar de lugar. E eu estava dizendo que tinha um moço que estava na live das 7, que eu entrei só para avisar que a gente ia fazer às 21, ele estava na Europa. Então, às vezes, a gente tem aí pessoas de vários lugares que a gente nem imagina, tá? Então, fiquem bem-vindos para se apresentarem também. É legal aí de todo mundo poder se conhecer cada vez mais e vão dando coraçãozinho, vão interagindo, porque isso aumenta a audiência. O Instagram tem isso. Conforme a gente interage mais, ele divulga para mais pessoas participarem, tá? Então, aproveitem, esse espaço é de todo mundo e eu estou muito feliz de estar aqui porque, assim, falar com o pessoal do Magazine Luiza, não sei para vocês, não é todo dia, para mim não é. Então, eu quero aproveitar o máximo de que a gente tenha esse espaço aqui. Deixa eu ver, fiz 20 minutos com você na sexta-feira. Não entendi. Quem que escreveu aqui? Eu não sei quem é. Ó, a Thalita já entrou. Ah, sério? É o Thiago que tá falando? Ah, então tá bom. Ó, é o Thiago que tá aqui escrevendo que ele teve 20 minutos de mentoria com a gente na sexta-feira. Então, assim, esse é um espaço que a gente tem aqui para falar sobre algumas dificuldades do empreendedor. Então, para quem não conhece, a gente criou o projeto Solidão nos Negócios Nunca Mais,
que ele veio de alguns motivos, né? Eu venho contando ao longo do tempo, a gente já está fazendo essa live desde o dia 8 de agosto, vai fazer até meados de junho, depois a gente interrompe com outros projetos, tá? E aí, o que a gente já fez? A gente já falou sobre vendas, já falou sobre preço, já falou de tecnologia na visão de um pequeno empreendedor, que foi na semana passada. E hoje a gente vai falar da tecnologia, dos desafios da tecnologia na visão do Magazine Luiza, né? Sempre trazendo essa questão como é que a gente leva a tecnologia para o funcionário, que às vezes tem resistência, às vezes sempre tem resistência, né? E também quando a gente fala de... Só um minutinho aqui que a Thalita pediu para visualizar. E eu vou fazer assim, eu vou colocar a Thalita daqui a pouco, tá? Aí eu te chamo, Thalita. Então, mas a gente tem a dificuldade também de quem é uma grande empresa, por exemplo, o Magazine, de levar a tecnologia para um funcionário que é resistente. Será que eles passam por isso? O que será que eles fazem? E a gente também vai falar do desafio de levar a tecnologia para o cliente, que às vezes não está pronto ainda também para usar a tecnologia. Tudo isso a gente junta tudo e vai trazer o melhor conteúdo para todo mundo, tá? Para quem ainda não me conhece, já vou me apresentando, que eu esqueci de falar, né? Eu esqueci dessa parte, me empolguei. Então, meu nome é Flávia Fonseca, sou fundadora da Gestão TI for You. É uma empresa especializada em levar ajuda de tecnologia para pequena e média empresa. Estou até com a camiseta aqui meio velhinha já da empresa. E aí o que acontece? Olhando assim a minha trajetória como empreendedora, já passei por momentos de solidão. E quando eu vou nas empresas que também me buscam para receber ajuda de tecnologia, eu percebo muito isso de que às vezes a pessoa parece que estão guardando as coisas, que quando a gente quer chegar para perguntar quais são os problemas, às vezes até pela quantidade excessiva de trabalho, ela já até esqueceu que aquilo era uma dúvida, já passou por cima e muitas coisas acabam ficando ali como se não tivesse existido, né? E a pessoa vai caminhando, vai atropelando algumas coisas e quando eu chego a pessoa quer ajuda de tecnologia e eu sinto que assim, eu posso até levar a tecnologia, só que pouco pode ser resolvido porque para a tecnologia funcionar ela precisa de um todo. E quando eu vejo essa questão que eu chamo de solidão, né? Porque a pessoa estava ali vivendo com várias dúvidas e de repente ela acha que uma solução vai resolver tudo para ela. A ideia é a gente conscientizar, trazer que é possível da gente ter essa troca, da gente ter dúvidas e é normal, empreender a gente vai ter dúvidas, empreender na empresa do outro, empreender na nossa própria empresa, a gente sempre vai ter dúvidas. E o melhor disso tudo é quando a gente tem alguém que é mais experiente que a gente e que vai poder ajudar. Então, para a gente aproveitar o nosso tempo ao máximo, também quero garantir que, olha, todas as dúvidas vão ser respondidas. Se o nosso tempo exceder, depois vocês me passam, né? Já vou ter aqui as dúvidas e a gente encaminha para vocês. Quero agradecer todo mundo que está entrando, eu vi aqui, o Lucas está entrando, quero agradecer todo mundo. Maurício, muito obrigada por estar aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar a Thalita. A gente teve essa mudança de horário, foi o imprevisto, mas a gente sabe que assim, as coisas sempre acontecem na hora certa. Quero agradecer todo mundo que está aqui. Então, vou colocar a Thalita, ela é diretora de tecnologia do Magazine, super, assim, com super conhecimento, com uma super trajetória. E tem muito para compartilhar, porque ela gosta disso. Aí, entrou, deu certo! Oi, pessoal, que bacana estar aqui com vocês, que delícia, Flávia, que legal que é o programa, todo que vocês fazem, né? Não só as lives, mas o que eu já vi que tem no Instagram de dicas, né? Legal. O compartilhamento entre pessoas de empresas diferentes. E o tema é muito legal, né? Que a solidão nos negócios é algo que é real, né? Quando as pessoas estão fazendo gestão, em geral, elas têm dúvidas e dores para resolver e não tem muito com quem compartilhar. Então, eu acho que nesse esquema de comunidade, as pessoas se apoiam, né? Vai ser muito bom.
A ideia é essa, que bom que você comprou a ideia. Mas se apresenta, porque as pessoas podem não te conhecer ainda. E eu já falei um monte de você. Mas se apresenta também da forma como você acha melhor. Poxa, obrigada mesmo aí, tanto para você quanto para o pessoal que está entrando, né, na live, para trocar um pouquinho com a gente, né? Meu nome é Thalita Pasquini, eu tenho uns quase 20 anos de experiência em TI, os últimos 15 no Magazine Luiza. Passei por quase todas as áreas, comecei bem do início, como eu falei no vídeo da Luiza, onde a gente se conheceu, né? Entrei como uma pessoa júnior na área de banco de dados, mas eu sempre acreditei que a tecnologia é meio para ajudar a potencializar, né, os negócios, as relações, a vida. Então, eu fui encontrando oportunidades de empreender aqui dentro. Então, eu passei por várias áreas, conheci muito de tecnologia. Hoje eu posso dizer que eu tive a oportunidade de passar por quase tudo, de desenvolvimento, infraestrutura, arquitetura, operações. E conheci pessoas muito boas daqui e de fora, né? Porque a gente tem a possibilidade de trabalhar com fornecedores, parceiros de outras empresas. A Luiza também troca muita experiência, né? No IDV, no LEAD, com outras empresas de varejo. E a gente acredita que a gente precisa ajudar a desenvolver o varejo também. Não é se cada um olhar só para o seu umbigo, a sua empresa, porque se não tiver mercado, ninguém vende, ninguém opera, né? Ninguém consegue manter suas empresas para fornecer produto também. Então, o ecossistema precisa funcionar. Então, isso faz parte do DNA do Magazine, né? E aí, eu vim a convite, né, do canal para compartilhar um pouco com os pequenos e médios o que a gente viu que dá certo, ou as dores que a gente já sofreu. E estou super aberta a responder as perguntas aí. Que ótimo. Olha, eu tenho aqui algumas perguntas e para a gente se conectar, porque aqui a gente está num grupo, para que realmente a gente mostre que, assim, tem coisas que são desafios, tem coisas que são facilidades. Você pode contar um desafio que você viveu na sua carreira, na parte dessa mudança tecnológica e toda essa inovação digital que o Magazine passou? Um desafio que você lembre. São vários, né? São vários. Mas eu acho que o primeiro degrau, ele é sempre o mais difícil, assim, né? Depois a escada encurta um pouco, assim, os intervalos. Então, o maior desafio que a gente viveu não foi técnico, e foi legal que você estava mencionando isso no início, né? Porque não é só a tecnologia como ferramenta. Existe muita ilusão, assim. A gente vê em eventos, as pessoas, às vezes, querem comprar a transformação digital com cartão de crédito, assim, né? Quer comprar uma solução mágica que você implanta e a sua empresa, de repente, é uma empresa digital. É muito mais a respeito de mindset, filosofia, escolhas que as empresas fazem, do que a tecnologia em si. A tecnologia é um enabler, né? Então, um desafio muito grande que a gente viveu aqui foi que a empresa já tinha seus 60 anos quase. Ela tem um mindset de um certo apetite a risco, de ser protagonista, de ser promissora, né, no que vai fazer e assumir muito o controle, assim, do fluxo da vida, né? Tá desde o DNA dos fundadores, mas a gente tinha um grupo muito grande de funcionários, fornecedores, uma base instalada gigantesca, muitas lojas, CDs, uma base de clientes gigante. Então, a gente precisava fazer essa transição, né? Essa ida para o mundo digital, que já é desafiador até para startups, mas a gente queria ser uma startup com 60 anos, né? Então, uma tamanho, empresa né? Gigante, uma startup gigante. A gente queria ser uma empresa de 60 com um corpinho de 15, assim, né? Então, a gente queria ser ágil, inovadora, mas sem perder a confiança que a gente já tinha estabelecido com os nossos clientes, sem deixar as coisas que já funcionavam bem quebrarem, capotarem, sem expor as nossas dores para os nossos clientes a ponto de fazê-los pagar o preço da transformação, né? Então, foi um desafio de mindset. Eu acho que ele foi bem feito na empresa porque a gestão, o board, né, da empresa, os líderes, compraram muito, entenderam o valor disso, né, para que a empresa continuasse relevante para os próximos 60 anos ou mais, porque o público em volta estava mudando. Os clientes hoje buscam mais comodidade, querem ter uma relação única com a marca, independente de ser online ou offline, independente de ser uma empresa pequena ou grande. Mesmo uma empresa pequena que não tem um site na internet ainda, se o cliente sabe que aquele dono daquela loja tem um Instagram ou Facebook, ele quer falar com o dono lá e ser respondido. Então, as pessoas buscam essa comodidade, elas têm menos tempo, elas esperam um atendimento de mais qualidade
E o varejo não era assim, né? O varejo se dava pelo imediatismo da venda do dia seguinte, né? Você tem que gerar o resultado para você poder se manter vivo. Então, toda a mecânica de comissionamento, remuneração de vendedores, modelo de medição de performance, as métricas de gestão que a gente usa, em geral, eram sempre em cima de venda. E aí a gente teve que começar a olhar para atendimento, nível de satisfação do cliente, qualidade, e desafios do tipo, o cara comprou na loja, se ele não estiver feliz, ele vai no Reclame Aqui reclamar de você, ou entra no Instagram da Lu para falar. Então, verdade. É um cliente só e é uma empresa só. Então, esse foi, sem dúvida nenhuma, o maior desafio que a gente viveu. É óbvio que para a gente ser rápido também, a gente teve que trocar as nossas tecnologias, tivemos que desenvolver algumas coisas que a gente não tinha, mas a gente nunca topou trocar pessoas, assim, trocar nosso parque de loja, trocar nosso quadro, a gente não queria largar as pessoas para trás. Então, o maior desafio foi esse. Eu acho maravilhoso você falar isso, até desculpa te interromper, porque tem gente, às vezes, que quando a gente leva um sistema, chega a pensar assim, então, olha, quando eu for contratar alguém, eu já tenho que colocar como pré-requisito que conheça esse CRM. E eu falo, não, gente, sistema a gente aprende, agora ensinar valores, ética, tudo que a sua empresa precisa, você não ensina. Então, o sistema não é uma coisa que vai ser um definidor de águas, né? Não quero mais essa pessoa porque ela não conhece isso. Ela pode aprender, correto? Sim, os valores, a cultura, acho que são o passo mais forte que você, né, que você precisa observar para trazer alguém para o seu time, né? São os pontos fortes. Se essa pessoa combina com você, com a sua empresa, com seus valores, ela já tem uma grande chance de dar certo. Agora, tem também algumas escolhas, né? Por exemplo, se a empresa está se posicionando como uma plataforma digital, que é um pouco da nossa atual abordagem, a tecnologia está cada vez mais envolvida nas nossas discussões diárias e no quanto a gente precisa melhorar também. Então, igual a gente melhora na nossa logística, melhora no processo de compra, a gente precisa continuamente melhorar em tecnologia, não dá para fazer meia boca. Mas a tecnologia não é uma ferramenta em si, é uma cultura, um mindset de tentar usar o que a conectividade traz, é o que nós estamos fazendo hoje, né? Nós estamos com várias pessoas aqui em várias cidades diferentes do país, trocando experiência. Então, do momento que isso entra no dia a dia das empresas, independente de qual seja o sistema, não importa muito. Aquilo virou uma prática. E as pessoas podem e devem aprender. A gente precisa trazer alguns especialistas ou destacar alguns especialistas no time que naturalmente tenham demonstrado ali uma maior aptidão, até para ajudar a formar os demais, né? Porque isso encurta caminhos. Mas todo o processo de transformação, a literatura mostra, tem aqueles early adopters, né, os primeiros 20% que pegam o bonde, tem uns 60% ali que aprende com esses 20% e se inspiram muitas vezes nesses 20%, e tem os últimos 20% um pouco mais resistentes, que você também não precisa largar pelo caminho, mas a abordagem com eles tem que ser um pouco diferente. E tem um ou outro que pode ser que não vá mesmo, porque o cara, de repente, não comunga daqueles mesmos valores. Mas é uma esteira assim, de estágios, né? E a transformação digital, ela passa por isso, não só por trocar a tecnologia, mas por mobilizar seu time e incluir a tecnologia no seu modelo de trabalho. Muito legal. Eu estou anotando aqui várias coisas, porque eu quero fazer um resumo depois para mandar para todo mundo. Então, deixa eu só ver se eu entendi. A gente vai ter a resistência das pessoas. Para que a gente diminua isso, é legal que a gente já separe quem são as pessoas que aprenderam mais rápido. Mesmo que seja uma equipe, sei lá, de 5 pessoas. Um aprendeu mais rápido, é legal de deixar ele como se fosse um líder, um formador de conteúdo ali, de ideias para as pessoas saberem como fazer. É mais ou menos isso. É uma das formas, né, de ajudar. Porque a resistência muitas vezes vem do medo, né? O medo paralisa, né? A Luísa fala muito que a gente tem crenças limitantes, né? É uma característica humana isso. E aí, quando uma pessoa vê um outro colega do grupo conseguindo fazer aquilo, né? Se ele consegue se inspirar em um modelo, ele vê que é real, o medo diminui. Então, é uma das abordagens, né? Ter uns líderes ou uns pontos focais ajuda a diminuir o medo. Tem outras maneiras. A gente pode, de alguma maneira, gerar um contato dessa pessoa com aquele conteúdo ou com aquela filosofia. Numa experiência mais pontual ali, numa prova de conceito, e ela vai ganhando confiança. Exato. E também criar um ambiente de confiança na empresa, para que as pessoas tenham coragem de tentar e a tranquilidade de saber que se errar, elas não vão ser punidas. Porque o medo está aí também, né?
no receio da repreensão, no receio de ser julgado por ter falhado. E aí a gente sabe que só não erra quem não tenta, né? Quem não faz nada. Então a gente precisa criar um ambiente, isso é parte do mindset ágil, criar um mindset de erros e acertos, onde as pessoas aprendam com seus erros, não vai ficar errando sempre a mesma coisa. Mas até compartilhar o erro faz com que outras pessoas não errem a mesma coisa e também vejam que isso é natural. Então, eu acho que destacar alguns modelos ajuda, criar um ambiente de confiança ajuda, expor as falhas para que outras pessoas não repitam ajuda, criar experiências pontuais, microexperiências com risco menor também ajuda, e comunicar muito. Eu acho que o papel do líder é comunicar sempre o porquê daquilo, repetir a mensagem, até que não hajam mais dúvidas. Achei maravilhoso o que você disse aí, de que, olha, compartilhar o erro. Porque eu acho que até assim, que a gente está acostumado a ver todo mundo compartilhando vitórias, até na vida pessoal, você só compartilha foto de quando você está bem. Quando você está, sei lá, com dor de barriga, você não conta nada para ninguém. Você está sempre bem. E eu acho que isso é algo que a gente tenta também trazer nesse projeto de solidão nos negócios. Que se você só contar coisa boa, nunca ninguém vai te ajudar. Agora, se você conseguir abrir realmente, olha, eu não consigo fazer isso, vai ser mais fácil de alguém vir e trazer uma ideia para você, né? Isso que você falou é maravilhoso. E eu queria te perguntar, que você contou de um exemplo lá na live com a Luísa, que você falou de uma resistência interna que os colaboradores tiveram, acho que até para tirar o pedido. Você podia falar um pouco sobre isso, que eu achei muito legal. Claro. A gente vai sendo surpreendido pelo caminho, né? Muito legal isso, assim. Eu comentei um caso de um vendedor, que hoje é um vendedor de alta performance, em Fortaleza, se eu não me engano. Ele é um senhor de uns 50 e poucos anos, e que tinha muito medo do mobile. E aí um dia ele até falou, nossa, o mobile está me dominando. O mobile, na verdade, é um celular, né? Com as aplicações de venda assistida, que a gente criou para os vendedores poderem atender o cliente ali de frente à geladeira, abrir a geladeira, mostrar ela e demonstrar também no celular, conseguir fazer a venda, enfim. E a gente encontrou medo, né? E aí esse vendedor explicou que ele tinha medo de falhar, de não conseguir fazer o pedido, de passar vergonha na frente do cliente, de perder o cliente. E aí um dia ele falou, não, se o mobile está me dominando, eu vou dominar. Ele pegou um domingo, pediu ajuda de uma pessoa bem jovenzinha lá da loja, por isso essa questão das ajudas, fez alguns pedidos e foi tentando. Ele pegou domingo, que era um dia de menos movimento na loja dele, então isso também é inteligente, né? Aquilo que eu comentei no início, de tentar num contexto menor a primeira vez, enfim. E aí ele viu que era possível, eu lembro que ele fez R$10 mil em venda, e ele falou, nossa, minha venda saiu muito mais rápido, o cliente não desiste no caminho até a gente ir lá para o computador, né? E eu vou começar a fazer só assim. E aí ele aumentou a confiança dele. Ele viu que ele era capaz de aprender coisas novas naquela idade, porque ele já estava meio, né, assim, receoso. Ele viu que ele conseguiu converter mais vendas, então aumentou a comissão dele, a renda da família dele. Ele conseguiu ter coragem de usar o celular nas coisas do dia a dia. Então foi muito legal que a gente percebe que tem um lance meio orgânico. Não é só a gente direcionar a mudança. É também democratizar o acesso e dar as ferramentas nas mãos das pessoas, que elas têm muito mais potencial do que a gente imagina. Pode surgir do próprio grupo muitos atos de coragem, de troca de experiência. Então a gente foi tendo uma série de relatos depois. E eles foram dando feedbacks legais pra gente, muito práticos, do tipo, poxa, o botão é muito pequenininho, minha mão é grossa, será que não dá para o botão ser maior? Ou eu enxergo muito bem, não dá para essas telas aqui ser melhor distribuídas? E foi super rico, a gente aprendeu um com o outro. Isso é maravilhoso, né? Eu acho que assim, se alguém tiver algum exemplo também de algum funcionário, de alguém na empresa que acha que não consegue aprender, escreve aí, olha, já passei por isso, ou eu tenho essa situação atualmente, porque, como a gente já falou, o problema e a dificuldade conecta. E o que eu achei maravilhoso, eu não sabia disso. A pessoa tinha mais de 50 anos, então, Sim. Esse vendedor. Sim. E ele conseguiu aprender, e hoje ele já era alta performance ou ele se tornou agora, você sabe? Ele era um ótimo vendedor, mas ele aumentou muito a performance dele. Ele vem ganhando vários prêmios e hoje ele é um divulgador do mobile, ele é um promotor nosso. Gente, isso é maravilhoso. Olha aí, às vezes ele ganhou mesmo algo de confiança, né? E conseguiu achar um caminho para fazer melhor ainda o trabalho dele. E maravilhoso isso. E me conta uma coisa, e a resistência do cliente? Que isso eu acho maravilhoso.
E eu queria até te falar de que, assim, tem gente que me traz a seguinte preocupação. Olha, eu amo tecnologia, mas o meu cliente não está pronto para isso ainda, então eu não posso fazer. Como que vocês no Magazine pensam sobre isso e o que a gente poderia falar para essas pessoas? Acho que esse é um ponto bem legal, assim, porque a gente precisa comunicar para o cliente o que a gente está fazendo, para que ele seja parte, né, dessa filosofia junto com a gente. Então a gente viveu algumas coisas até engraçadas também. Por exemplo, tinha lojas que foram os primeiros do rollout, né? Hoje o cliente está acostumado a ir numa loja de Magazine e ver o atendimento pelo celular. Mas antes, nas primeiras lojas, a gente chegou a ter relato de clientes, eu chego na loja, o vendedor está o tempo inteiro no celular. Que falta de respeito, eu acho que eu tinha a impressão de que ele estava no celular para uso pessoal, para WhatsApp, para Facebook. E aí a gente foi pensando como melhor comunicar. Então a gente criou uma capinha para o device que o vendedor usa para fazer atendimento, que estava escrito mobile vendas, era uma capinha customizada. Porque aí ele via que era uma ferramenta de trabalho. Uma outra coisa interessante que a gente percebeu foi assim, ó. A gente passou a explicar para o cliente o que a gente estava fazendo. Então, por exemplo, antes para você conceder um crédito, você levava o cliente para a mesa, escaneava os documentos, pedia um comprovante de residência, escaneava as fotos, e a gente passou a poder tirar uma foto, tirar a foto do documento, que é o OCR, né, que lê aqueles campos, e comunicar com a nossa esteira de crédito, né? E a gente passou a explicar e falar, olha, agora é um processo muito mais rápido. Nesse momento que eu estou tirando a sua foto, era o mesmo que escanear o seu documento. Você não precisa mais preencher aquele tanto de documento em papel, você vai só assinar na telinha e tem o mesmo valor. O que está saindo aqui no seu comprovante vale do mesmo jeito. Então, a gente percebeu que, às vezes, a gente julga antecipadamente o nosso cliente, acha que ele não vai querer ou que ele não vai ter, que ele vai ter resistência demais, porque às vezes ele não conhece aquilo, nunca viu. Se a gente explica, ele curte, é muito legal. A gente chega nas lojas, agora onde tem a impressorinha móvel, que o vendedor passa o cartão do cliente na maquininha e sai a notinha no cinto, e o vendedor filma os clientes falando, eu quero ser atendido por aquele vendedor ali que tem o cinto do Batman. Eles dão nome para as nossas coisas. Eles curtem a novidade. Eles se sentem especiais. Mas para isso a gente precisa comunicar, mostrar para eles que é uma transição e o quanto isso é bom para eles. Tá, e me fala uma coisa, que eu quero deixar bem claro. O Magazine fez muitas coisas, a gente olha hoje, a gente esquece que antes não tinha venda online, que não tinha um monte de coisa, não tinha marketplace, né, que hoje tem. E vocês esperaram o cliente pedir para fazer algum movimento ou não? Como que vocês fazem? Que isso é legal. A gente ouve muito o cliente, evidentemente, mas a gente precisa se antecipar muitas vezes, né? Porque também não é tão rápido de construir, então se você deixa aquilo já se tornar uma coisa óbvia, uma necessidade que o cliente não suporta mais viver sem, você vai estar sempre atrasado, né? Esse é um ponto importante. E tem um outro ponto que é assim, ó, a gente vê como o comportamento vai mudando nas demais áreas da vida do nosso cliente. Então, se a gente está olhando que o nosso cliente hoje já não manda carta para o parente mais, ele mandava um SMS ou se comunicava na rede social, que ele hoje já, de certa maneira, tem o Facebook e entra na internet. Que ele já gasta um tempo no caminho para o trabalho no ônibus e nesse meio tempo ele está interagindo com conteúdo online. Por que não interagir com a gente também? Porque nós vamos continuar só mandando mala direta em carta da promoção? Por que a gente vai só fazer um telemarketing por telefone, ligando, não mandando WhatsApp? Então a gente tem que olhar que o cliente não é uma ilha, ele é um ser humano que tem muitas interações sociais, né? Tem um ritmo de vida e uma dessas interações é com a gente. Então a gente vai tentando, de certa maneira, fazer parte da vida dele da maneira mais natural possível. E algumas outras coisas a gente olha para fora também, olha para o mercado, olha para as tendências que aconteceram em outros países. A gente viu, por exemplo, que empresas muito relevantes de varejo deixaram de existir, se tornaram completamente irrelevantes porque não se modernizaram. A gente também lida com os desafios de custo de logística. O Brasil é um país enorme. Então, se você vai entregar tudo a partir de um único ponto e através de uma logística tradicional, esse custo vai ficar pesado para a empresa e pesado para o cliente. Então, tem maneiras da gente se antecipar para isso, trazendo uma experiência legal para ele, sendo efetivo e otimizado também em custos para a empresa, experimentando e ouvindo, né, o quanto isso está mudando a vida dele. Então, a gente olha para fora,
olha para o dia a dia do cliente, olha para as nossas dores, onde estão os nossos custos, como é que a gente pode reduzir para também replicar essa redução para o cliente, e aí a gente vai experimentando coisas. Gente, maravilhoso. Você viu que ela falou que ela olha para os custos para entender até qual é a direção que tem que ir. Por isso que a gente tem que falar de vários temas e a gente já trouxe uma parte de precificação e tudo está junto. Uma coisa que eu queria que você falasse é de digitalizar o cliente, que eu amei que você me falou disso. Então, eu queria que você contasse esse processo de digitalização do Magazine. Foi preciso também digitalizar o cliente. O que é isso e como vocês fizeram? Então, isso é uma pergunta também muito legal, porque a gente já tinha um público muito fiel, clientes que cresceram junto com a gente, desde que o Magazine tinha só as lojas físicas. Só que esse cliente não era um cliente digital e dificilmente ia conseguir usar as nossas ferramentas se nós não fizéssemos algo junto com ele. Então, não é inteligente trocar o cliente, não quero abrir mão daqueles clientes. Então, tem um lado prático aí. Tem um outro lado que é assim, ó, assim como fez parte da filosofia da empresa, levar acesso nas gerações anteriores, né, de televisão para a maior parte das famílias brasileiras quando isso não era tão acessível, de máquina de lavar roupa e outras comodidades, por que não levar acesso a ter um smartphone, ter acesso à internet? Então, tem esses dois pontos, né, da responsabilidade social, da inclusão, de como manter esse cliente engajado com a gente e como também usar mecanismos mais baratos, mais efetivos, para continuar prestando um bom serviço. Então, é também nosso interesse que ele esteja digitalizado para que ele fale com a gente através de plataformas que eu consigo me conectar com ele rapidamente, de forma gratuita muitas vezes, que a comunicação é sem intermediários, então era bom para todo mundo. E o que a gente fez para digitalizar o cliente, né? A primeira coisa é gerar acesso. A gente sabe que o celular é, de fato, o primeiro computador pessoal de verdade. A gente achava, aí quem fez TI, né, que o PC, aquele computador de mesa, era o primeiro computador pessoal. Na verdade, não era, né? Lembra que tinha os profiles do Windows? Da sua mãe, do seu irmão? Sim. Todo mundo compartilhava uma máquina. No celular tem as nossas senhas, nossos cartões de crédito salvo, tem de Facebook, que tem gente aí que se o Facebook vazar sem morre. Tem todos os segredos das pessoas, da vida privada, que ali é pessoal mesmo. E se a pessoa fica com aquilo na mão o tempo todo, é um canal direto, constante com ela. E se ela tem aquilo em todos os intervalos, então ela está indo para o trabalho de ônibus e tem a possibilidade de estar estudando alguma coisa, ou ela quer saber como resolver um problema prático da vida dela, ela pode pesquisar uma solução, ou ela quer usar um serviço de táxi, ou de entrega, ou de qualquer coisa, ela pode invocar por ali. Então, isso é desenvolvimento, pessoal. Então, a gente achava que gerar o acesso da pessoa ao primeiro smartphone era a primeira porta desse desenvolvimento. Depois, tinha a conectividade. Então, a gente passou a fornecer pacote de dados como um dos produtos que a gente vende, através de parcerias ou de produtos próprios. Mas a gente viu que não adiantava, que às vezes a pessoa só sabia usar o WhatsApp e Facebook. Então, os nossos vendedores passaram a ensinar o pessoal a instalar outros aplicativos. A gente fez um quadro na Globo, que era o Missão Digital, que pegava exemplos práticos de pequenos empreendedores que tinham uma pousada, ou uma lanchonete, ou que tinham deficiências visuais, né, necessidades especiais, e mostrar como a tecnologia pode ser um aliado no dia a dia. Então, a digitalização da população passava por essas etapas. Gerar acesso, gerar conectividade, gerar informação, e aí, obviamente, estabelecendo esse canal, a gente quer estar nesse canal com essas pessoas o tempo todo. Então, quanto mais frequente a relação dela com a gente, melhor para nós e para ela. Então, a gente quer conviver, criar intimidade com o cliente. Eu achei isso maravilhoso, como se fosse uma sementinha que vocês plantaram. Olha, eu vou vender o celular, vou criar promoção, vou incentivar isso, vou fazer tal, porque vocês tinham um objetivo maior. E para chegar até lá, foram dando informações, né? Porque quando a gente olha, não sei quem conhece, mas eu cheguei a olhar, tem lá, acho que é Missão Digital mesmo, que vocês têm o site, e vai ensinando várias coisas. Eu vi até ontem, que eu fui dar uma olhada para ver o que tinha lá, olha, como limpar o celular e deixar ele mais leve. Então, assim, isso não é o que a Magazine faz, não é a atividade fim dela criar educação, mas ela entende que se o cliente, pelo que eu vejo, né, o cliente conseguir estar mais próximo disso tudo, todo mundo vai ser beneficiado, é isso, né? Esse ponto final que você citou é super legal, porque você provavelmente está se referindo ao conteúdo da Lu, que está no YouTube. A Lu é uma digital influencer hoje. Ela tem uma série de conteúdos práticos para as pessoas, desde orientar o tipo de produto escolher ou até como usar um determinado produto.
e isso também faz com que crie uma comunidade de pessoas engajadas e desenvolva o país, né? E esse negócio não termina. Então, por exemplo, à medida que a gente vai avançando, a gente vai vendo que as necessidades também vão mudando. Então, por exemplo, hoje a gente tem um aplicativo super legal, onde os clientes podem interagir com a gente, tem conteúdo e produtos recomendados diretamente para eles, mas a gente via que tinha clientes que não conseguiam instalar o aplicativo, porque tinha um celular fraquinho lá, velhinho, com pouca memória, que para instalar um aplicativo tem que tirar outro. Então, o Magazine está fazendo lá o Smart Troca, né? Que você vai lá, leva o seu celular velho, pega um melhor com desconto, como se fosse quando você vai vender um carro, comprar um carro e dar o velho na troca. Então, a gente tem que entender as dores das pessoas e tentar ajudar, e também isso é bom para nós, é bom para eles, é bom para o país. Acho maravilhoso. E assim, para quem é de pequena empresa, não sei quantos de vocês são empreendedores ou não, porque eu não conheço todo mundo, mas quero conhecer, tá bom? Tá aberto o convite. Mas assim, acho que para quem é pequeno, a gente pode fazer pequenas coisas também para trazer essa informação ou essa mudança para o nosso cliente. Então, eu já ouvi relatos de pessoas me dizendo assim, olha, o meu cliente não sabe pagar um boleto. Ele não tem ainda, ele só sabe usar o celular para o WhatsApp. Ele está nesse nível daquele cliente lá atrás que você falou. Então, assim, olha, será que você ensinando, mandando um vídeo, e indo lá... Fazendo junto, né? Fazendo junto, tentando, e às vezes você faz com um, aí você vai falar, mas eu não tenho equipe para fazer com todos. Mas não é para a gente dizer não posso por causa disso. É tentar quebrar a cabeça, se juntar às vezes com outras pessoas para terem ideias e conseguir, às vezes até, assim, fazer com que essa pessoa se desbloqueie, né? Como esse vendedor. Né? Tem várias maneiras de escalar. Por exemplo, se o negócio da pessoa é online, uma simples FAQ ajuda muito. Como pagar meu boleto online? Então, você vai ensinar o cara a escanear o código de barra ou a digitar, são perguntas comuns. Você pode usar das comunidades também, né? Criar ambientes onde algum cliente responda para outro cliente. Dá para usar as redes sociais, né? Deixar que as pessoas perguntem lá e tentar ir respondendo. Tem N maneiras. O que a gente vê é que cria um efeito positivo aí e que o boca a boca vai se espalhando, né? Então, o que a gente nota é que isso vai virando algo realmente exponencial. O que também é legal é que quando você introduz aquela competência para aquela pessoa, você cria um vínculo, cria uma intimidade. Aquela pessoa se torna grata, de certa maneira, e ali você estabelece uma relação mais fiel. E aí você não tem só aquele cliente que te procura por preço. É alguém que se relaciona com você. Então tem muitas maneiras e obviamente, muitos benefícios. Muito legal. Chegou uma pergunta aqui. Quem quiser perguntar, pode perguntar para todo mundo ou pode perguntar na interrogação. Olha, eu aproveitando para dizer, tem uma interrogação no final. Se vocês escreverem, vem só para mim, que sou administradora, tá? E tem uma pergunta aqui que é do Renato. Vou colocar aqui na tela. Renato, obrigada pela sua pergunta. Ele está falando, então, na transformação digital, qual foi o maior desafio? Deixa eu ver aqui. Qual foi o maior desafio que Luiza Leves enfrentou? Não dá para ler o restante da pergunta. Ela corta. Acho que eu consigo aqui. Ó. Qual foi o maior desafio cultural que Luiza Leves enfrentou fora da TI? Por exemplo, agora saiu. Acho que você conseguiu. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo. Calma aí. Fora da TI, na questão de mudanças de processos, que áreas fins começaram a ser impactadas. O Renato é um cara muito legal, conheço ele é um incentivador aí da transformação digital, de agilismo, um cara muito legal. E é uma pergunta muito boa, Renato. Cada empresa passa pelo seu grau de dificuldade e eu acho que pode ser muito minimizado pela comunicação, né? Então, as nossas dores não foram tão grandes, porque a empresa criou, no início de 2016, uma corrente aqui, uma filosofia que foi divulgada no posicionamento estratégico, que chamava Abraço Novo. E aí estavam todos os gerentes de loja, gerentes de CDs, gerentes regionais, e o Novo mostrava um pouco o que viria, né? Novo mindset, novo modelo de gestão, baseado em valor para o negócio, enfim. Mas mesmo assim, vem algumas dificuldades. Algumas coisas práticas, por exemplo... a gente precisa garantir a adoção de algumas tecnologias. E essas pessoas já estavam habituadas com as novas. Então, a gente foi criando algumas estratégias até para favorecer esse uso, medir, desligar outras. A gente não queria amarrar tudo em bonificação, mas algumas coisas a gente bonificou, outras a gente criou desafios internos. Muda o modelo comercial, porque as empresas, em geral, se medem pelo resultado do curto prazo.
Então, a venda, né, o batimento da cota, e a gente passou a introduzir novos indicadores, tipo o NPS, que é o nível de satisfação do cliente, né, através de uma pesquisa, o CSAT, que são 2 indicadores de mercado complementares. A gente passou a se preocupar com a quantidade de ligações que a gente recebia no saque para cada pedido do site, e aí toda vez que você devolve isso para as áreas, elas estão ali preocupadas com a sua esteira de dia a dia, ainda tem que lidar com aquilo. Relação com os fornecedores, porque o fornecedor ou o parceiro também nos representa. Então, o entregador, o montador que vai na casa do cliente, se ele tratar mal o cliente, somos nós, é a nossa imagem. Então, a comunicação com eles. Então, tem alguns desafios na cadeia, né, dos nossos representantes. Tem alguns desafios de métricas, que você tem que começar a medir não só por métricas quantitativas de lucro, mas também qualitativas. À medida que você vai ganhando escala, você não tem um baseline anterior para você comparar, então você tem que fazer uns targets meio exponenciais. E isso tudo a gente vai aprendendo junto. Então, eu acho que a comunicação ajuda muito, enfrentar as dores e experimentando coisas ajuda muito. E se o board da empresa não comprar, as dores são maiores. Então, aqui foi um pouco mais fácil por isso, eu acho. Não, maravilhoso. Renato, obrigada aí pela sua pergunta. Eu queria fazer uma última pergunta minha. Quem tiver mais alguma pergunta, manda, que aí eu tento encaixar para a gente não passar muito do horário. Que eu queria, assim, a gente está falando com o universo de pequenas e médias empresas. É o universo que eu atuo. E olhando para este público que tem essa vontade de fazer essa mudança digital e ainda não conseguiu. Que ele quer eliminar os controles manuais, mas ainda está preso em tudo isso. O que você diria? Acho que tem 2 pontos importantes dessa pergunta, né? O pequeno e o médio, às vezes, não tem uma equipe interna, assim, muito qualificada tecnicamente. Hoje a gente tem a alegria de ter o pessoal do Luiza Labs, desde o nosso líder, né, que é um cara excelente, todas as lideranças, desenvolvedores, pessoas que nos ajudam a construir as coisas muito tailor-made para nós, e que, né, os pequenos e médios, às vezes, não têm. O que eu diria, assim, ó, se o cara conhece muito bem o seu negócio, consegue mapear bem os seus processos, e pensar de forma simples, talvez o melhor caminho para ele é se beneficiar das plataformas que tem aí pelo mercado. Ele não precisa construir tudo sozinho. Então, se ele quer vender na internet, ele não precisa construir o e-commerce inteiro. Ele pode expor seus produtos em uma plataforma de marketplace. Tem várias. Tem a do Magazine também, aproveitando para fazer a promoção. Se ele já tinha gente aqui, desculpa te interromper, já tinha gente falando, olha, eu vendo no Magazine, tem isso, tem aquilo. Tinha gente falando aqui, ó. Que legal. E tem muitas coisas nesse sentido. Então, por exemplo, o cara quer fazer uma entrega rápida. Tem alguns parceiros aí de entrega que podem fazer um last mile para ele. Ele pode estabelecer uma parceria com algum outro player regional ali, algum outro cara pequeno também. Pode usar o WhatsApp sem uma conta corporativa mesmo, criar um WhatsApp em nome da empresa ali e atender os seus clientes por ali. Eu vejo várias empresas pequenas que fazem isso bem. Compartilham foto de produto, anunciam uma promoção, aí o cliente vai na loja para comprar, mesmo não estando integrado o canal de vendas. Ou faz pós-venda, o cara sofreu ali com um problema, o produto deu defeito, ou não chegou a entrega, atende ali por ali. Criar um Instagram também como um mecanismo de comunicação barata, porque precisa de um pequeno empresário, para ele divulgar na televisão é muito caro, a mídia da Globo é inviável para esse, né, pequeno empreendedor. E a gente viu que, em média, o brasileiro acessa o Facebook 15 vezes por dia. E um anúncio no Facebook você pode fazer gratuitamente se for você manualmente na sua conta, ou até contratar a Facebook Ads, os algoritmos que Facebook, Google, etc. tem, que vão fazer a sua imagem aparecer mais, seu anúncio aparecer mais, mas também custa muito pouco. Então, tem muitas maneiras de usar as plataformas que já estão abertas, seja de forma automatizada ou manual, mas só não pode ficar fora desse mundo, porque o cliente que vai na empresa pequenininha é o mesmo que vai na empresa grande. E ele não quer uma experiência pior, não dá pra gente transferir os nossos problemas para ele. Então a gente tem que lidar com isso, né? Maravilha. E acho que assim, uma coisa que você falou um pouco, falar assim, olha, colocar o WhatsApp porque o cliente também está usando muito, 15 vezes ele entra, eu acho que é então tentar olhar para o cliente e ver que assim, a tecnologia vai ser um meio e ele precisa também, para se digitalizar, olhar bastante para o cliente, é isso? Sim, e o cliente, ele nos dá muitas pistas, né? Quando ele cria o seu perfil social,
ali tem muito sobre ele, tem as preferências dele, tem, né, a rotina, os hábitos de vida. Então ele já está se abrindo. Por que não nós também estabelecermos a comunicação na outra ponta? A gente sabe que a comunicação é isso, né? Um emissor e um receptor e a mensagem que flui ali. Então o nosso cliente está ali aberto, né? Ele está se expondo. Por que a gente também não vai lá e se conecta com ele, né? Muito, muito legal. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, me manda. O pessoal está te elogiando muito. Elaine Belo dizendo que você é extraordinária, simples. Realmente, eu falei que isso é maravilhoso. A Estelinha também aqui te elogiando. Tem uma mensagem aqui em cima que eu queria ler, porque é muito legal das pessoas interagirem aqui, que, assim, é maravilhoso. Ó, foi a Patrícia, ela falou o seguinte, que ela entrou no Marketplace do Magalu e que ela estava apanhando, que ela tem 41 anos e tem horas que parece que ela não vai conseguir, mas que a equipe é muito bem treinada e que está dando todo o suporte para ela. Olha aqui, ó, que legal. Que legal! Que legal. Esse é um exemplo muito legal. Eu vou ser bem rápida porque eu não quero estourar nosso tempo. É uma dica também para quem vai começar a operar negócio de qualquer tamanho na internet. O time de Marketplace tem uma equipe de onboarding, que a gente chama, né? É uma equipe que apoia a chegada dos sellers na plataforma e ajuda eles a conectar os fios ali, a tirar suas dúvidas, quando o cara é um vendedor de Marketplace. Quando é uma pessoa que monta a lojinha do Magazine Você, que é o vendedor individual, também tem um time que atende ele. Então, por mais que você tenha a plataforma tecnológica ali, é muito importante ter o humano, né? Ter o calor humano, principalmente no Brasil, onde as pessoas são tão relacionais. Então, é uma coisa importante também. E legal, Patrícia, obrigada pelo prestígio. A gente faz para que você venda muito e cresça aí na plataforma. Então, o que você já falou já ajudou também o pessoal do Point do Esporte, que escreveu aqui que se cadastrou no Magalu, que tentou fazer o treinamento, mas que ele estava parado porque ele estava com dificuldade de ter alguém para auxiliar o passo a passo. Então, às vezes, ele ainda não pegou essa equipe que você mencionou ou não fez o treinamento ainda, mas fazendo já é um caminho aí, porque a Patrícia já deu depoimento que teve uma super ajuda e ela achou que nem ia conseguir. Então é muito legal. Tem o meu contato aí também, se ele quiser me mandar a dificuldade dele no direct, eu posso, né, enviar para alguém do nosso time aqui. Todos os profissionais do Magalu vestem muito assim essa camisa. Então, a gente, estando no horário da empresa ou não ali, trabalhando ou não, a gente quer ajudar as pessoas a se conectarem. Então, você pode chamar pessoas do nosso time aí que provavelmente eles vão te apoiar também. Ó, gente, maravilhoso. Eu aprendi muito, muito, muito com a Thalita. Acredito que todo mundo também aqui deve estar cheio de ideias borbulhando na cabeça, porque essa era a ideia. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se tiver, para a gente não estourar muito tempo, eu estou só dando uma passada aqui, ó. Estão falando que jeito simples e profissional de comunicar. Olha, muito obrigada, Maurício. Obrigada. Olha, eu tô aqui na maior alegria. Quem me conhece sabe que eu tô soltando rojão de alegria, tá? Então, assim, obrigada, Thalita. Obrigada a todo mundo que está aqui. Eu quero só fazer um convite, e eu já vou deixar você também se despedir. A gente tem um evento que vai acontecer no sábado, aqui no Cambuci. Aqui eu não estou no Cambuci, né? Mas fica no Cambuci esse evento, que é o primeiro encontro presencial de Solidão nos Negócios Nunca Mais. Então, a gente está fazendo sempre esses eventos aqui no Instagram, através de lives, e a gente vai agora fazer o primeiro presencial. Então, é legal de que a gente divulgue isso também para o maior número de pessoas, vai ser uma palestra, a gente vai dizer várias coisas que podem ser feitas, a gente já conseguiu algumas visitas em empresas que a gente vai fazer, então a gente vai reunir grupos de pessoas para fazer passeios, né, digamos, né, fazer visitações em empresas. Então, assim, quero muito reforçar, vai ser no dia 1º, no sábado, no Cambuci, às 9h30. Eu vou amar receber todo mundo, vou deixar ali reforçando o convite e tá no Instagram também, todas as informações. Obrigada demais. Thalita, você quer se despedir? Quer falar alguma coisa? Quero agradecer, Flávia, pelo convite, quero parabenizar a iniciativa, eu gosto muito do tema, solidão nos negócios nunca mais, acho que solidão em nada nunca mais, né? O mundo é tão comunitário, tão conectado agora, então eu acredito muito na legitimidade que vocês estão fazendo. Agradecer as pessoas que participaram, foi um super prazer, muito obrigada.
Gente, obrigada demais. Então, olha, espero vocês. Na próxima quarta a gente tem mais uma live também. E a gente tem esse encontro presencial. Todo mundo que puder ir, está super convidado. Obrigada, boa noite, beijo, tchau.